e vai ser o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro. A decisão foi anunciada depois de um encontro entre os dois na casa do presidente eleito. Moro deixará o cargo e, por consequência, vai se afastar de todos os processos que dizem respeito ao ex-presidente Lula. A Lava Jato caberá provisoriamente à juíza Gabriela Hart. Veja ainda, uma quadrilha explode 3 bancos. Ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Ele aceitou o convite hoje de manhã, após uma reunião com o presidente eleito no Rio de Janeiro. Depois do encontro, Moro seguiu para o aeroporto Santos Dumont, de onde embarca daqui a pouco de volta a Curitiba. Quem acompanha de perto toda essa movimentação é a repórter Mônica Teixeira, que está justamente no Santos Dumont. Oi, Mônica, boa tarde. Olá, Doni. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o juiz Sérgio Moro chegou há pouco aqui ao aeroporto Santos Dumont, no Rio. Ele deve embarcar num voo previsto para 1h40 da tarde para Curitiba. Esse voo tem conexão em São Paulo. Depois do encontro com o Jair Bolsonaro, que durou cerca de 1h30, Sérgio Moro deixou o condomínio onde o presidente eleito mora, na Barra da Tijuca, por volta de 10h40 da manhã, acompanhado do economista e futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Os dois foram a um clube de golfe em São Conrado, na zona sul do Rio, onde almoçaram, e de lá, então, o juiz Sérgio Moro se dirigiu aqui para o aeroporto Santos Dumont. Vamos ver, então, como é que foi a manhã do juiz Sérgio Moro aqui no Rio de Janeiro, como mostra a repórter Flávia Janussi. O juiz saiu cedo de Curitiba. Ele embarcou num voo que decolou às 6h30 da manhã e não entrou no avião pela área de embarque, junto com os outros passageiros. Sérgio Moro viajou sem escolta de seguranças e sentou numa poltrona sozinho. Passou boa parte do voo lendo sobre novas medidas de combate à corrupção. Mas a leitura foi interrompida várias vezes para as fotos com os passageiros. As repórteres Malu Maza, da RPC, afiliada da Globo em Curitiba, e Isabela Camargo, da Globo News, viajaram no mesmo voo e conversaram com Sérgio Moro sobre a expectativa do encontro e do convite para ocupar o cargo de ministro da Justiça. Mas não quis adiantar se aceitaria o convite. Na verdade, não. Estou indo lá ainda para conversar, não tem nada decidido. O que te motiva a ter essa nova missão? Eu entendo que o país precisa de uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado. Se houver a possibilidade de uma implementação dessa agenda, convergência de ideias, como isso é feito, então há uma possibilidade, mas, como eu disse, é tudo muito prematuro. Antes de desembarcar, Moro falou novamente com as jornalistas. Perguntado se haveria um impacto negativo na própria Operação Lava Jato, se eventualmente aceitasse o convite de Bolsonaro, Moro respondeu: acho que é prematuro, né? Então nós temos que conversar. Acho surpreendente falar que não se deve nem conversar com um presidente que acabou de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. Assim que deixou o avião, Sérgio Moro entrou num carro sem identificação, escoltado por policiais federais que o esperavam na pista do Santos Dumont. E seguiu em direção à casa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Sérgio Moro chegou por volta das 9 da manhã ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro. O juiz federal foi recebido pelo futuro ministro da Fazenda, o economista Paulo Guedes, pelo presidente eleito e pelo filho Flávio Bolsonaro, eleito senador do Rio pelo PSL. A reunião durou 1h30. Na saída, ao lado de Paulo Guedes, o juiz Sérgio Moro tentou falar com jornalistas na porta do condomínio. Mas, diante do tumulto, desistiu de dar qualquer declaração. O juiz Sérgio Moro aceitou comandar o Superministério da Justiça, que vai concentrar as áreas de segurança pública e de combate à corrupção no governo de Jair Bolsonaro. Às 11h08 da manhã, Moro divulgou uma nota oficial. Abre aspas. Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior.
A Operação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo, desde logo, afastar-me de novas audiências. Na próxima semana, concederei entrevista coletiva com maiores detalhes. Fecha aspas. Minutos depois, o presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou numa rede social que Sérgio Moro aceitou o convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele disse, abre aspas, sua agenda anticorrupção e anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte. Fecha aspas. Bom, e ao aceitar o cargo, o Sérgio Moro já anunciou, então, que vai se afastar dos processos da Lava Jato e, por consequência, não vai mais julgar os processos que envolvem o ex-presidente Lula. Assunto para a repórter Joconda Brasil, ao vivo. Oi, Joconda, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, Sérgio Moro vai ter que deixar de ser juiz para assumir o cargo de ministro. Isso porque o artigo 95 da Constituição prevê que os juízes só podem exercer cargo ou função para magistério. Ele também está liberado da quarentena. A Constituição só prevê quarentena de 3 anos para atuar como advogado na mesma área em que ele era juiz. Moro, na sua nota, já antecipou que vai deixar se afastar da Lava Jato. Com isso, não julgará mais Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente é réu em 2 processos na Lava Jato. No dia 14 de novembro, ele seria interrogado por Moro na ação que apura a compra do sítio de Atibaia. Nas